pessoal! Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs, e eu vou fazer hoje a apresentação dos PCNs. Sejam bem-vindos! Parâmetros Curriculares Nacionais, mais conhecidos como PCNs, são documentos educacionais que objetivam orientar as propostas curriculares da educação básica. Eles vieram em um momento logo após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB de 1996. Para quem não sabe, a LDB é a lei máxima, da educação. Logicamente, nossa lei máxima é a Constituição, mas dentro da área da educação é a LDB que dita quais as regras, que devem ser cumpridas na nossa educação básica e no ensino superior, que são os dois níveis da educação nacional. E logo após a publicação da nova LDB de 1996, vieram os parâmetros curriculares nacionais, com o intuito de orientar os currículos, os novos currículos que já seriam inspirados nessa nova lei. Ele é bem anterior, portanto, à BNCC, que é a nossa nova Base Nacional Comum Curricular, que foi concluída em 2017, publicada em 2018 e que teve em 2022 o seu ano de conclusão de implantação final com o novo ensino médio. Mas o PCN abre as portas para a BNCC porque a própria Constituição e a LDB, elas pressupunham em seus artigos a criação de uma base comum para todo o país. Então, esse material foi elaborado a fim de servir como ponto de partida para a composição do currículo escolar e a escolha dos conteúdos oferecidos na sala de aula. Não é um currículo pronto e também não é obrigatório, são parâmetros, tá? É um direcionador para a construção do trabalho escolar. Ao contrário da BNCC, que já se impõe de uma maneira diferente, porque a BNCC é uma base comum. As escolas precisam se inspirar nessa base comum para compor os seus currículos. O PCN não, o PCN ele é uma orientação, então as escolas não obrigatoriamente precisam planejar o seu currículo de acordo com os PCN. Embora isso seja cobrado, em exames, em provas, em avaliações e também dentro das avaliações internas e externas dentro da escola. Bom, o PCN está dividido em ensino fundamental e ensino médio. O ensino fundamental, os documentos do ensino fundamental foram os primeiros a serem publicados. Ele está dividido em 4 ciclos, sendo que os 2 primeiros ciclos têm as disciplinas abaixo, que vocês veem aí no quadro, e os ciclos 3 e 4 têm essas mesmas disciplinas, mais a língua estrangeira. Então, a gente tem o volume 1, que é a Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais, o volume 2, que é Língua Portuguesa, o 3, que é Matemática, o 4, que é Ciências Naturais, o 5, que é História e Geografia. Hoje a gente já tem documentos separados, viu? Eu tô falando aqui da publicação inicial. O 6, que é a Arte, o 7, que é a Educação Física, o volume 8, que é a Apresentação dos Temas Transversais e Ética. Nossa próxima aula será disso. Também Meio Ambiente e Saúde, que também são temas transversais, assim como Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, tá? E aí, para os anos finais do ensino fundamental, nós temos a inclusão de língua estrangeira. Lembrando que quando o PCN foi publicado, o nosso ensino fundamental era de 8 anos, portanto, a gente tinha 4 anos nos anos iniciais e 4 anos nos finais. Hoje nós temos 5 anos nos anos iniciais, as crianças entram com 6 anos na escola e 4 anos nos anos finais. Isso não mudou muita coisa no PCN, mas mudou essa questão dos ciclos, sendo que o primeiro ciclo ele pode ter 3 ou 2 anos, tá? O PCN do ensino médio veio um pouco depois, ele veio nos anos 2000 e ele já abre as portas para a BNCC quando a gente vê a identificação das áreas, tá? As áreas são um pouco diferentes, mas elas inspiraram o que é a BNCC hoje. Então a gente tem linguagens, códigos e suas tecnologias, área que se mantém na BNCC. Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias, essa foi desmembrada. Nós temos uma área só para Ciências da Natureza na BNCC e uma área só para Matemática, e Ciências Humanas e suas tecnologias, que mudou o nome na BNCC, mas ela continua também.
Então, basicamente, hoje a gente tem esses documentos e esses volumes em relação ao PCN. Então, os parâmetros curriculares nacionais, eles orientam a gestão escolar e o corpo docente a selecionar os principais conteúdos que devem ser trabalhados, dando subsídios para que as práticas pedagógicas sejam da melhor qualidade. Então, a criação do PCN e a criação da BNCC, elas tinham essas criações, elas tinham como objetivo basicamente melhorar a qualidade do ensino e oferecer o mesmo tipo de ensino para todo mundo, mas não é exatamente o mesmo currículo, é a mesma qualidade de ensino para todos no Brasil. Em sua abordagem, os PCNs definem que os currículos e os seus conteúdos não podem ser trabalhados apenas como transmissão automática de conhecimentos, mas que as práticas docentes sejam significativas e participativas. E a gente vai ver esse mesmo discurso na BNCC e em qualquer outro documento que oriente as práticas pedagógicas escolares. Por quê? Porque a nossa LDB e também as teorias educacionais que hoje formam os paradigmas, né, os norteadores da nossa educação, elas se inspiram nisso, um aprendizado significativo para a formação integral do aluno. Então, a publicação da LDB em 1996 trouxe um novo paradigma para a nossa educação, com a inclusão de todas as crianças em idade escolar, independentemente de ter deficiências, transtornos de aprendizagem ou vulnerabilidades sociais. Isso fez com que toda a estrutura educacional fosse repensada, o que gerou a necessidade de se estabelecer parâmetros curriculares para orientar as escolas na escolha dos conteúdos que não só instruíssem, né, academicamente, não só aqueles conteúdos tradicionais, mas que preparassem o aluno para um papel ativo e participativo na sociedade, porque a LDB ela trouxe esse paradigma, né, esse direcionamento. Você tem que formar o aluno em todos os seus aspectos, não só no aspecto acadêmico. Você tem que cuidar do emocional, do social, né? Então, todos os documentos educacionais que surgem a partir daí vão ter como objetivo orientar a escola nesse processo e o PCN não é diferente. E como a LDB foi uma lei muito inovadora, né, e uma lei muito inclusiva, incluindo todas as crianças, inclusive deficientes na escola, a escola passou por uma reestruturação muito grande. Então, o PCN, ele tinha como objetivo auxiliar, ajudar, amenizar um pouco, né, os transtornos que essas mudanças causaram, porque realmente, quem lembra da publicação da LDB na década de 1990, a escola passou por uma reestruturação muito grande, porque a escola era muito diferente do que é hoje, do que a gente conhece hoje. Então, para que essa nova escola se tornasse real, né, para que isso que foi idealizado pela LDB se tornasse realidade, o processo de ensino-aprendizagem precisa oferecer algumas coisas. Por exemplo, a aprendizagem através de metodologias ativas, capazes de priorizar a construção de estratégias de verificação e comprovação de hipóteses na construção do conhecimento. Então, metodologia ativa é aquela que o aluno ele pratica o conhecimento, ele participa da construção do conhecimento, ele não fica lá só sentado ouvindo e copiando, porque isso é uma coisa de robô, isso é uma coisa automática e a gente já não concebe isso na nossa educação, tá? A construção de argumentação fundamentada na ciência, nos fatos e nos saberes acadêmicos, então essa capacidade argumentativa através da oralidade e também da escrita, o desenvolvimento do espírito crítico, questionador, que faça com que o aluno busque o conhecimento. Então a intenção é que o aluno se torne de fato um estudante para toda a vida, que ele mantenha essa curiosidade, né, e essa busca pelo conhecimento fora da escola também, não só enquanto ele estiver em idade escolar, mas depois, quando ele já estiver no mercado de trabalho, numa profissão, ele manter essa sede de conhecimento. O estímulo da criatividade, da compreensão da realidade artística, cultural e social. Então isso é uma coisa que se fala muito no PCN, fala muito na BNCC, que é o aluno aprender a apreciar a cultura, a arte, para que ele tenha também no conhecimento o prazer, né? Que ele consiga admirar, que ele consiga ter a fruição que eles falam, que é você conseguir ter aquele prazer estético de admirar as manifestações culturais, artísticas, sociais. Uma dinâmica de ensino que favoreça não só o descobrimento das potencialidades do trabalho individual,
mas também do trabalho coletivo. Quando a gente fala em metodologia ativa, a gente sempre pressupõe uma ou outra prática em equipe, porque o aluno precisa aprender a trabalhar em equipe, porque ele vai viver em sociedade, ele precisa aprender a viver em grupos, tá? Isso é necessário para a sobrevivência humana. O estímulo à autonomia do sujeito, desenvolvendo o sentimento de segurança em relação às suas próprias capacidades, competências e habilidades. A gente vai ver muito competências e habilidades na BNCC. No PCN a gente ainda não vê muito o uso dessas palavras, tá? Mas quando a gente estudar, conforme a gente for estudando o PCN, a gente vai ver que ele caminha para esse direcionamento também. Que quer dizer o quê? Você não vai jogar os conhecimentos no aluno como se ele fosse um recipiente vazio, tá? Você vai treinar esse aluno para ser um conhecedor e um estudante mesmo, como eu falei. Então, com esses objetivos em mente, os parâmetros curriculares nacionais constituem um referencial para fomentar a reflexão sobre os currículos. Sua função é orientar e garantir a coerência das políticas de melhoria da qualidade de ensino, promovendo uma escola democrática com a participação de todos no planejamento escolar. Hoje a gente meio que está cansado de ouvir isso, né? Gestão democrática, escola participativa. Mas pensem que na década de 1990, quando o PCN foi lançado, isso era novidade, era muito original, era muito inédito. A escola não pensava da maneira que pensa hoje, tá? Então o PCN foi um documento muito inovador. Eles visam integrar os diversos saberes do território nacional sem perder de vista as características locais e a realidade da escola e do aluno. É uma proposta aberta e flexível que orienta sem se impor. Vamos ver então como é que foi o processo de construção, né, dos PCNs lá na década de 1990. O processo de construção dos PCN teve início a partir do estudo de propostas curriculares de estados e municípios brasileiros, da análise realizada pela Fundação Carlos Chagas sobre os currículos oficiais e de estudos sobre as experiências de outros países. Então, foi um conjunto de informações que começou a direcionar a construção desses PCNs. Só um adendo aqui, muitos grafam PCNs com S no final. Eu optei por não colocar isso, né, como professora de português, porque a gente já pressupõe o plural ali no N, então eu não estou usando. Mas você deve pronunciar parâmetros curriculares nacionais, então são PCNs, tá? Mas na grafia eu optei por não colocar o S por uma questão estética e também por pressupor já esse plural, certo? Continuando então. Foram analisados subsídios oriundos do Plano Decenal de Educação. Nós temos um Plano Nacional de Educação, gente, que geralmente ele dura 10 anos, ele é decenal. A gente teve um agora em 2014 que a gente tem até 2024 para cumprir as metas dele, tá? Então tem pesquisas nacionais e internacionais, dados estatísticos sobre desempenho de alunos no ensino fundamental, bem como experiências de sala de aula difundidas em encontros, seminários e publicações. Esses primeiros volumes foram focados no ensino fundamental. Lembrem-se que o do ensino médio saiu só alguns anos depois. Por volta de 1995, foi formulada uma proposta inicial que, apresentada em versão preliminar, passou por um processo de discussão de âmbito nacional durante quase 2 anos, então rodou o Brasil, né? Dessa discussão participaram docentes de universidades públicas e particulares, técnicos de secretarias estaduais e municipais de educação, de instituições representativas de diferentes áreas do conhecimento e educadores, logicamente, né? Estes enviaram seus pareceres em um total de quase 400, que serviram de referência e base para a continuação do trabalho. Ao longo desse processo, inúmeros encontros regionais foram organizados pelas delegacias do Ministério da Educação, o MEC, nos estados da federação. Estes encontros contaram com a participação de professores do ensino fundamental e técnicos de secretarias municipais e estaduais de educação, membros de conselhos estaduais de educação, representantes de sindicatos e entidades ligadas ao magistério. A proposta foi objeto de discussão e os resultados contribuíram para a reelaboração do documento. Os resultados das discussões e dos pareceres apontaram a necessidade da organização de uma base curricular comum
que seria a nossa futura BNCC e que já estava prevista lá na Constituição Federal de 1988, hein? Para que todos os alunos tenham acesso aos mesmos saberes essenciais, porém sem que a escola deixe de fora do seu currículo os saberes e a cultura local. Isso é muito difícil, isso é um desafio muito grande, inclusive da nova BNCC. Você manter uma base comum para todo o território nacional, para que todos tenham a mesma qualidade de ensino e acesso aos mesmos saberes essenciais, sem perder as características locais, sem perder de vista a cultura do aluno, né, a realidade na qual a escola está inserida. Então, isso já era uma preocupação lá na elaboração do PCN. Também se apontou a necessidade de investimento na educação de base, em pesquisas educacionais e políticas públicas de forma a promover o desenvolvimento integral do aluno. O investimento da formação e qualificação dos professores também foi frisado e salientado. Inclusive, dessas discussões já nascia a ideia do ensino fundamental de 9 anos. Porque o ensino fundamental de 9 anos, ele vem para ter um ano a mais para alfabetização, porque os professores precisam de um tempo maior. Pensem comigo, a escola passou a receber mais alunos com a LDB de 1996, porque todos os alunos são obrigatoriamente matriculados na escola, na época, a partir dos 7 anos de idade. A escola passou a ter salas de primeiro, segundo e terceiro ano, que são os anos de alfabetização, muito grandes, né? Mesmo a lei tentando controlar isso, nós temos um limite de alunos, a gente sabe que a realidade é diferente. Então, ter um ano a mais para alfabetizar esses alunos era uma necessidade muito urgente que já foi detectada aí, né? Então, a construção dos PCN resultou em um documento que funciona como elemento catalisador de ações na busca por melhor qualidade na educação brasileira. O documento, porém, não resolve todas as questões, é preciso que se pense também na melhoria da estrutura da escola e das condições de trabalho do professor, inclusive essa questão das salas lotadas é uma questão de estrutura, você ter mais salas de aula, contratar mais professores para que os professores não fiquem sobrecarregados. O professor de língua portuguesa, por exemplo, que tem muitos textos para corrigir, não estou desmerecendo o trabalho alheio, mas ele fica louco, né, quando ele vai dar alguma atividade de produção de texto, porque são muitos alunos e, logicamente, muitos textos. Então, tudo isso é falta de investimento em estrutura e contratação de professores. Acaba prejudicando, né, o trabalho daqueles que estão ali porque ficam sobrecarregados. Então, a gente não pode considerar só essa questão salarial, mas também a exigência de programas eficazes de formação inicial, da qualidade do livro didático, de implantação de novas tecnologias educacionais. A escola precisa aderir às novas tecnologias, isso já era uma preocupação do PCN e com a nova BNCC se torna uma exigência, porque muitas das competências e habilidades da nova BNCC estão relacionadas às novas tecnologias. E aí, como é que ficou a estrutura dos PCNs, né? Ficou assim, introdução aos parâmetros curriculares nacionais, né? Esse daqui, os primeiros documentos, tá, gente? Hoje a gente sabe que o PCN tá um pouquinho diferente. Ele sofreu, logicamente, algumas atualizações. Então, esse documento apresenta um perfil da educação brasileira e define os parâmetros como instrumentos norteadores para a melhoria da qualidade do ensino fundamental. Discorre sobre a função social da escola, o aprender e o ensinar, nossas tradições pedagógicas, apresenta a proposta da escolaridade em ciclos e a opção feita na definição de áreas, objetivos, conteúdos, avaliação e orientações didáticas gerais. A fundamentação apresentada no documento introdutório embasa o restante dos documentos e é nesse documento introdutório que eu estou baseando as primeiras aulas, tá? Convívio social e ética, apresentação dos temas transversais, esse é o tema da nossa segunda aula. Esse documento discute a necessidade do tratamento das questões sociais para que a escola possa cumprir a sua função. Propõe um conjunto de temas que abordam os valores inerentes à cidadania, ética, saúde, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e consumo. Esse trabalho e consumo ele é mais recente, ele está mais ligado à BNCC, tá? Se vocês verem a estrutura dos parâmetros curriculares que está na imagem aí que eu coloquei para vocês, vocês vão ver as áreas de conhecimento. Então, a gente tem português, matemática, ciências naturais, né? Área de história, de geografia. E os temas transversais embaixo ali, né, das áreas. Por quê? Porque eles são transversais, eles têm que ser embutidos em todas as áreas.
Então, depois a gente vem depois da introdução aos PCNs e apresentação dos temas transversais, vem os documentos de área. Se vocês observarem, as minhas aulas vão seguir essa sequência também, né? Hoje eu apresento para vocês o PCN, na próxima aula falo dos temas transversais, depois já começo com os documentos de área, sendo que o primeiro documento é o de língua portuguesa. Então, para cada área de conhecimento foi elaborado um documento que traça um perfil histórico do tratamento escolar e apresenta as principais questões a serem enfrentadas, né? Tendo em vista a formação da cidadania, compreende fundamentação teórica, objetivos gerais e por ciclo, conteúdos, orientações didáticas e critérios de avaliação para o ensino fundamental. Lembrando que a gente tem esses documentos iniciais focados no ensino fundamental. Eu terei uma aula com vocês só sobre o ensino médio, tá? Até o presente momento foi efetuado o detalhamento do primeiro e do segundo ciclo, que correspondem aos 4 primeiros anos da escolaridade. Então, na época que o PCN foi estruturado, ele só tinha os documentos para os 4 primeiros anos do ensino fundamental. Depois vieram os documentos dos anos finais e, por último, do ensino médio. As áreas, então, dos primeiros anos eram língua portuguesa, matemática, ciências naturais, conhecimentos históricos e geográficos, artes e educação física. Hoje a gente tem história e geografia separadas, né? Como eu já falei para vocês. Documentos de convívio social e ética. Para cada tema foi elaborado um documento que apresenta uma fundamentação teórica e sua operacionalização, ou seja, como o tema é definido e transversalizado nas áreas específicas. Nós temos um volume do PCN para um ou mais temas transversais para ver como que eles vão ser trabalhados ali de maneira transversal. Então, como vocês veem no quadro, a gente tem os documentos de área, os temas transversais, tem a caracterização da área e objetivos gerais para cada uma delas, primeiro, segundo, terceiro e quarto ciclo, lembrando que o ensino fundamental era de 8 anos, e depois, dentro de cada um deles, os conteúdos, os critérios de avaliação e considerações dessa versão preliminar de 1995 e as seguidas discussões em torno dela. O MEC publicou em 1997 os primeiros documentos dos parâmetros curriculares nacionais, que foram os de primeira a quarta série, depois em 1998 os de quinta a oitava série e posteriormente, como eu vou falar para vocês, o do ensino médio no ano 2000. Precisamos lembrar que naquela época o ensino fundamental então ainda era de 8 anos. São 6 volumes que apresentam as áreas de conhecimento, né? Língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história, geografia, arte e educação física. Temos outros 3 volumes que trazem elementos que compõem os temas transversais. Então, a gente tem ética e depois a gente tem nos outros 2 volumes mais de um tema transversal por volume. O primeiro deles explica e justifica o porquê de se trabalhar com temas transversais, que é a apresentação dos temas transversais e ética, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? No segundo volume, os assuntos abordados tratam da pluralidade cultural e orientação sexual, e o terceiro volume aborda meio ambiente e saúde. Bom, embora em uma sociedade democrática a igualdade política possa estar assegurada pelas instituições, sabe-se que a igualdade de oportunidades só pode ser alcançada através da educação, do respeito aos direitos e de uma sociedade consciente. Por isso é necessário que haja parâmetros que orientem o sistema educacional do país na escolha de conteúdos, na organização do ensino e no planejamento dos métodos a serem utilizados, de forma a garantir as mesmas oportunidades de aprendizado para todos os alunos. Os objetivos gerais para o ensino fundamental são colocados logo no início do documento. A gente tem esses objetivos gerais, depois eu vou mostrar ao longo das aulas para vocês, tá? Então, depois nós temos a apresentação das áreas de conhecimento, sendo que essas áreas devem ter seus conteúdos trabalhados em conjunto com os temas transversais. Vocês viram isso na imagem do slide anterior, tá? O documento apresenta uma descrição, uma caracterização da área e, em seguida, os objetivos gerais de cada uma dessas áreas, tá? Como era de 8 anos, o ensino fundamental era dividido em 4 ciclos dentro dos PCNs, sendo que para cada ciclo, em cada área, foram apresentados objetivos, conteúdos, critérios de avaliação e orientações didáticas.
eu vou colocar para vocês esses objetivos, esses conteúdos, os critérios de avaliação e algumas orientações didáticas, porque não dá para mostrar tudo para vocês aqui que vem no PCN. Os PCN são documentos extensos. Ao todo, são em cerca de 800 páginas. Se for juntar com o ensino médio, dá mais de 1000 páginas de documentos, né? Todos os volumes. E é lógico, fica complexo você enxugar tudo isso e transformar num curso para vocês. Então eu sugiro que sempre que surja alguma dúvida, vocês vão até a bibliografia da apostila. Lá tem todos os volumes que eu consultei para elaborar o curso, né? E na própria apostila, quando você estiver lendo alguma coisa, lá tá a referência de onde eu tirei, de qual dos PCNs eu tirei, para ninguém se perder, porque são muitos volumes, muito conteúdo, né? E a gente acaba perdido. Eu tentei organizar de uma maneira bem didática para que ninguém ficasse perdido, mas de fato não é fácil você trabalhar com documento curricular. Com a BNCC foi a mesma coisa para montar o curso da BNCC, porque é muita coisa e eles, embora eles tenham, para eles fique uma organização clara, para a gente, quando a gente começa a ler o documento, demora um pouco para a gente se acostumar, tá? Então, no nosso trabalho, eu vou abordar a mesma sequência que eu falei para vocês, que foi apresentado os documentos, né? E aí, para cada área, eu vou colocar um pouquinho sobre a área de conhecimento, os objetivos, os ciclos, eu vou colocar os objetivos dos ciclos, conteúdos, avaliação e orientações didáticas, tá? Tentar não ficar repetitiva e tentar enxugar ao máximo, lembrando sempre que se surgir dúvida, sempre vai vir a referência entre parênteses, né? No final dos parágrafos, ou então mesmo aqui nas aulas, para que vocês possam consultar o documento na íntegra. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!